com Antônio Lupi. Hoje é Comigo Brasil. Boa tarde pra você que acompanha mais uma edição do Arena CBN. Hoje é sexta-feira, hein? Dia 22 de setembro de 2025. Sextou, hein, galera? Ai! Ué, não sextou? Sextou, Cadê o homem? Cadê o homem? A vida é uma eterna sexta-feira. Cadê o homem? Cadê o homem? Esse programa é um bacalhau, não tem cabeça. Não tem cabeça. É um bacalhau. Você Aí falou o que acontece? Aí a gente coloca um grupo de samba / pagode aqui dentro e a gente tá errado. Grande sem tempo, hein? Você disse que hoje é com você? Hoje então, é comigo. Deixa com ele! É isso aí, Antônio Lupe, que prazer inenarrável estar Você com tá você. bem, meu amigo? Tudo ótimo, graças a Deus, e você? Pois Como é que foi o seu fim de semana? O meu final de semana ele foi intenso, e o seu? O meu foi prazeroso. Ah, que gostoso. Ele foi prazeroso / gostoso, foi bom. Você sabe disso? Seu danado. Sabia. Bolacha, seu danado. O Bolacha já tinha Bolacha dado a já- letra. E eu não mordi a isca. Bem É isso. viu? Foi bom, né? Eu sou o truqueiro, né? Comigo é 369. O só do truque é 6, 9. É assim. É só com você ou é com mais alguém, semana, Carlão? Boa não sei. tarde. Boa tarde, Boa gente. Boa Por que tarde, você veio de ouvinte do verde Arena. hoje? Eu vim de verde em homenagem Ao Bugrão, ao que venceu Guarani. também, ó. Isso Como que é legal. diria Clarice Lispector, o Bugrão é o, Bugrão é o. É isso aí. Viva o Guarani, cara. Viva. Pô, parabéns pro Bugrão, cara. Ganhou bonito, né, Carlão? Ganhou bem, ganhou de 1-0 e já encaminhando o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. E aí, Shaibi, beleza? Boa tarde, boa semana, meu amigo. E aí, Antônio Lupe, muito boa tarde, Zé Neves. boa Tá tarde, feliz, Carlos hein? Feita. Esse tá feliz, hein? Boa tarde a todos os Tá ouvintes. sem da patrocínio, CBN. hein, pai? Que isso? Tá feliz, hein, Sem pai? patrocínio, cara? Tá feliz, hein? É. E que o Andréas Pereira joga de bola, hein? Cê Zé tá Neves? maluco, Você viu o jogo meu do irmão. Palmeiras, né? Nossa senhora. Cara bom, hein? Ô, Fábio Scheibe, você estava lá? Não estava, viu, Zé? Dessa vez não consegui ir. Eu vi que você estava aqui perto de casa. Devia ter passado por aqui pra tomar uma aguinha, cara. Eu estava em café. Sorocaba. Tomar água, ele tá que nem a Tomar uma aposta que ele água. fez com o Tomar Lupe. água. Para. Tomar água fora da sua casa. Vou tomar um Xandão. Isso é pior que apostar a Coca-Cola. John Perignon. Mas eu apostei com ele, cara. Passou por aqui, né, Zé? Scheibe, na próxima eu encosto aí e fale pra sua mãe, não sei com quem você vai, Fala, Norminha. pra botar água no feijão que eu vou colar aí. Boa! O maior prazer. Aliás, o Fábio Scheibe, hoje é dia 22 de setembro, correto? 22. Hoje começa a primavera, né? Começou agora há pouco. Primavera. Às 3 Quem e que alguma determina coisa da o tarde. horário? Não sei também. É mas... São Pedro e o relógio dele. E é Ele sempre coloca aqueles no horários, iPhone dele 3h17, Isso. 3h42. lá. É o Faustão falar, 8h25, né? 3h17, bicho. Mas é estranho, mas aliás o tempo virou, hein? Hoje muita chuva, a gente tem acompanhado a... Aí, ó, Nossa, essa é música isso. bonita, hein? Quem é Tim Maia? Te amo. Não. É Sandy Júnior isso aí. Sandy Júnior. Sandy Júnior. Não é. Tim Maia. Tim Maia, grande Tim. Meu Mas não foi Sebastião ele que... Maia. Sebastião Maia. Foi ele que compôs ou não? Essa informação eu não tenho. Isso aí é bom dar uma É bom pesquisada. pesquisar. Mas ele é o intérprete, né? Ó, e hoje muito cuidado com a chuva, hein? Por quê? Porque tá chovendo muito. Nossa, várias. Bom por várias um lado, A árvores. programação da outro, né? CBN hoje levando todos os detalhes da chuva, infelizmente causando aí Sim. alguns problemas, né? Então vamos com calma Vamos hoje. Não devagar. precisa ficar correndo, Não há vamos com necessidade. calma. Porque quem tem pressa, você sabe, né? Sempre tem alguém esperando por Exatamente, você. né? Exato. O doutor Vitor está chegando, né? Pelos raios e trovões, né? Verdade. Esses aí são os mais antigos. Você que sabe vão que hoje, além da primavera, o José, Sim, hoje querido. também é dia do contador? Ah, vamos lá. Olha aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, Pim! 5, 6, 7. É o contador, grande contador. Hoje também é o dia mundial sem carro, mas hoje vai ficar difícil. Ah, hoje sem chance, né, amigão? Louco pra chegar em casa. Vamos colocar isso aqui pra amanhã, quem sabe? amanhã, Ou talvez. Até no fim da semana a gente acha uma data melhor, porque hoje, infelizmente, não tem como. Sem carro vai ficar difícil. Vai ficar um pouco complicado. E hoje é o dia mundial dela. De quem? Dela. Ah. A banana. Eu quero. Muito me nós gusta. temos banana. Yes, nós Você temos prefere banana. a prata, a nanica, a maçã ou a da terra? A prata, a da terra para fazer aquela farofa. Mua. Nossa, coisa A linda. nanica para fazer um banana split Nossa. com sorvete. E um arroz, a da... feijão, de ovo e Nossa, banana. hein? Arroz, feijão, carne moída e uma banana. Nossa. Nossa, e um bifão, orelha de elefante. Ah. Pode ser também, mas se não tiver, não tem problema. Não, Bananinha né? gostosa. A carne moída, o feijão, a banana e o arroz.
E a pimentinha vermelha ali, ó. salivando feito Fábio um Chabe pitbull come faminto. isso todo santo dia. com Todo certeza. santo Uma dia. delícia, hein? Uma delícia. Isso é E uma bom batata demais. frita? Vai também. Mas no óleo, não vem com essa daí da Air Fryer, não. A Air tem que Fryer é ser. bom só na semana. É. Pra tem que evitar ser o barato, óleo né? e tudo mais. Mas aí na hora que você vai comer o bifão, Opa, é muito bom. Nossa, mãe, assustei também. o bifão, Esse bife é bom. Eu adoro essa balançada desse certo, vale não aí. Tá certo que a gente não tem limite, nós vamos com calma. com calma, né? Campeonato Brasileiro, Oi! vitória do Palmeiras, vitória Vamos do lá! Santos, derrota do São Paulo, derrota do Corinthians. Um abraço pro pessoal de Itaiançu. Itaiaçu. Itaiaçu. Não, Itaiançu. Itaiaçu, Pernambuco. Nossa. Bahia, gente. Bahia. Aniversário da cidade de Itaiançu. Quem nasce em Itaiaçu é? É Taiançuense. Muito bom. Hoje também é aniversário do município de Guaramiranga, Guaramiranga. e Pacujá, Pacujá é Bahia. Ceará. Ceará. Hoje também é aniversário de São Gonçalo, Rio de Rio de Janeiro. Janeiro. E também hoje é aniversário da cidade de Sapopema. Sapopemba ou Sapopema? Sapopema. Paraná. Tocantins. Paraná. Acertei? Acertou. Olha, Acertou, voado, hein? Ó, a enquete de hoje é a seguinte: 19 99186 9070. 19 99186 9070. A enquete é a seguinte: Qual? Ai. Guarani e Ponte Preta vão jogar a Série B do ano que vem? Alternativa A, sim, ou alternativa B, não. Aí você vai colocando a sua opinião. Conjecturando. O porquê que você acha que os dois vão jogar, ou que um só vai jogar, ou que nenhum, o que é difícil, nenhum vai jogar a Série B do ano que vem, porque é o seguinte, os times de Campinas estão fazendo bonito na Série C. Hoje, se a Série C terminasse, Ponte e Guarani estariam na Série B. Sim. E isso seria muito bom pra todo mundo. Posso responder já a minha resposta? Eu acho que sim. Não? Não, Talvez. sim ou não? Não, eu acho que sim. Não. Então o Zé Neves acha que não. Acho É a que opinião sim, do Zé Neves. Porque Ponte ajudou. Primeiro o Guarani ajudou a Ponte, vencendo o Náutico. E a Ponte ajuda o Guarani vencendo o mesmo Náutico. Co-irmãos, né? Com-irmãos, né, cara? Co-irmãos. Bom, então você já respondeu, os dois vão Os jogar. dois sobem, tranquilamente. A opinião de José Neves, a opinião de Fábio Chaib e de Carlão de Freitas, já. Tá ouvindo? Ouvi um passarinho aí, hein? Passarinho, verdade. É um canarinho da terra? Do reino. Canarinho do reino. Do reino. Primo da pimenta, né? Exato. A gente vai pegar a opinião de Carlão de Freitas já e do Fábio Chaib também a respeito dessa enquete. Ponte e Guarani vão jogar a Série B do ano que vem? Você pode participar, 19 99186 9070. O Arena está no ar e tem os trabalhos técnicos de quem? Ah, é do Bolacha, cujo nome é? Eduardo. E tem a Samela também, cujo nome é Samela Deep. Eduardo e Sami lá. Olha O que Arena dupla, volta hein? já. Meu Deus. Arena CBN. Oferecimento Cortag, 30 anos. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região.
4h16, boa tarde. Gostaria de tirar uma dúvida com o pessoal do Arena. Olha só, então estamos Até aqui com o duas. saque serviço de atendimento ao cliente. Serviço de atendimento CBN. CBN. Isso. Ontem eu fui no jogo do Guarani e ao comprar o ingresso para o tobogã com cartão de débito, o atendente me cobrou 10% do valor. Paguei R$22 no ingresso de 20. Outras vezes comprei com cartão e não foi cobrado a taxa. Será que foi só no jogo de ontem? Alguém tem a resposta? Não sei, não sou capaz de opinar. Porque às vezes, em alguns estabelecimentos, você cobra um pouquinho mais pra cobrir a taxa do cartão. A taxa da maquininha, né? Mas 20 e 10, não é 20 e 10? Não tem essa. Com cartão é 22. Deixa eu ver aqui. Porque as empresas pagam, né, a taxa de conveniência ali, quando a gente compra no aplicativo, né? Então, aqui, Mas ó, eu deixa eu nunca ver vi aqui. isso, Eu vi que tinha um negocinho aqui. Tem um ajuzinho, né, José? Tem um negocinho a mais ali. Mas é que é o seguinte, né, cara? Ganhou. Tá bom também, Ganhou, né? é. Ganhou. E outra, perdido. 2 conto, velho. Valeu, ganhou. Pô, pelo amor de Tem Deus. debaixo dos ingressos, taxa de Nossa, conveniência. deve estar escrito em. Nossa. débito letras do cartão de é 10%. Então tá certo. Então eles, tá o certo. Guarani tinha colocado aqui, tá? Então tem sim uma O problema é o taxinha. aviso, né? O aviso é bem. É, o aviso é bem traiçoeiro, pequenininho. uma É, que esses barbaridade. R$2 também, se você chegar no guardador de carro R$2, ele fala assim, amigo, não, R$2 não precisa Vai também, falar né? pra você, quando seu time ganha, velho, 2, 10, 2, 15, 10, Não, né? o cara passou, quanto que é 10? Passou 100, Vai, você nem viu e tá nem tudo viu, certo. vai. Tudo certo. Mas não é porque ele errou, mas assim, vida que segue. Ó, o Luiz, Luiz lá de Barão Geraldo, ele tá Grande passando Luizão. a informação que tem galhos e árvores caídas e hoje tá interditando pesado, hein? a Avenida Doutor Luiz de Tela, Barão Geraldo. Na verdade é o nome da avenida, né, o Luiz? Ele é o Joceni. Joceni que mandou mensagem. Onde fica a Avenida Doutor Luiz de Tela, em Barão Eu Geraldo? não sei, não. Conheço a Romeu Tortman, que é logo na entrada de Barão Geraldo, e a Albino JB Oliveira também, que passa ali. Essa Santa Isabel que é E a tradicional. Santa Isabel tradicional. Mas assim, não é só nessa avenida, várias hoje ruas e tá avenidas. pesada. Todo mundo viu a chuva que Muita deu aí. atenção, Em ar. São Paulo também me pegou. O final do telefone 4834, essa é pra você, Fábio Chaib. O Jaime, ele, piada de tiozão. É banana a milanesa ou banana ali na mesa? Essa é do cabelo, né? O cabelo que gostava de fazer essa brincadeira aí com a gente também. É muito divertida, cara. Gostei bastante. É jocoso, também. Ali é na mesa é jocoso. melhor. Boa tarde, galera. Sou Ana Helena. Acredito que os dois times sobem. Um empurra o outro. O sorteio do jogo da LDU em São Paulo. Vamos fazer amanhã, tá bom, Ana Helena? Você acertou o placar. Amanhã a gente faz, porque na sexta nós tivemos ingresso pro jogo do Guarani. Hoje eu esqueci completamente, senão então vira amanhã. uma confusão. Me lembra aí, Carlão. Amanhã a gente já vai fazer o palpitão Vou do marcar lá. LDU 2, São Paulo 0, hein? Esse foi o placar. E a Ana Helena acertou e ela acha que os dois vão subir. Obrigado, viu, Ana Helena? A Marcos Faustino, Fazenda Rio Grande, Paraná. Ou lá do Curitiba. Fatores extracampo interferem no acesso? Há possibilidade que impede a Ponte de subir para a Série B? Ele faz essa pergunta, Carlão de Freitas. Por enquanto não está interferindo, né? Porque mesmo sem receber salários, a Ponte vem conquistando bons resultados, lidera o grupo e parece, né, que vai realmente subir. Agora, como eu sempre falo em relação à Ponte, o pessoal até pega no meu pé. Pega onde? É, no meu pé. Tá. É uma incógnita, você não sabe de repente como que está o ambiente. E em termos de vitórias, claro, um ambiente legal, mas e a hora que vai lá no caixa eletrônico, olha lá no aplicativo, tá tudo vazio, tá O telefone complicado, toca. o telefone tocando, 011 tocando. a escola, isso acaba afetando. Mas realmente, os jogadores da Ponte estão sendo guerreiros. Eu creio que se a Ponte Preta conseguiu acesso, esses caras merecem um busto no estádio Moisés Lucarelli, porque o que eles estão passando eu não desejo pra ninguém. Você acha que sobe os dois, Carlão? Olha, eu sinceramente eu gostaria de demorar um pouquinho para falar isso, mas eu creio que sim, a Ponte está vivendo um bom momento, tem aí 9 pontos para tentar somar 3, né, para conquistar o acesso. O Guarani também vive uma grande fase, tem essa possibilidade contra o Brusque de vencer e também encaminhar o acesso. Eu coloco sim a minha Muito alternativa. bem, cravando. A Rafaela Beatriz, do Parque Jambeiro. Fala, galera do Arena, beleza? Fala, querido. Só a nega véia sobe. A Ponte ganha do Náutico sábado e o Guarani não ganha. Mais nenhuma. É a opinião da Rafaela Beatriz. Ela é torcedora da Ponte Preta, claro, então a gente entende também esse lado da torcida. E você, Fábio Chaib, você acha que Ponte e Guarani estarão na Série B do ano que vem ou não?
Eu acho que sim, os dois, sim. A Ponte Preta já tá praticamente com essa vaga segurada, né? Tem esse jogo contra o Náutico em casa, a gente sabe que é difícil, o Náutico vai jogar a vida nessa partida, mas a Ponte Preta vencendo o Náutico também vai ajudar o próprio Guarani, né? Por linhas tortas aí, acaba ajudando o Guarani, porque o Guarani, mesmo perdendo pro Brusque, o Guarani não seria ultrapassado, né? Porque o Náutico perderia a partida pra Ponte, ficaria com 3 pontos, o Brusque chegaria a 3 pontos também, e o Guarani teria essa possibilidade de jogar em casa contra o próprio Náutico, podendo fazer os 9 pontos aí, já dá um passo importante. Eu creio que a Ponte crava essa classificação, esse acesso no próximo final de semana, e o Guarani fica muito perto também, felizmente para Campinas, né? E mais que isso, com a Ponte mantendo essa boa trajetória, essa boa campanha aí, pode até fazer a final jogando no Moisés Lucarelli, caso se classifique em primeiro lugar, já tá com uma soma de pontos bem maior que do outro grupo, né? Olá, aqui é a Fernanda. Manda um abraço para o José Neves. Oi, Fernanda. José, você tem alguma receita com a banana? Olha, cara, eu faria farinha láctea, né? Corta a banana em rodela, farinha láctea, leite, farinha láctea, come tudo, tá A tudo banana certo. frita é uma delícia. Tá? Põe no whey, Põe Zé. no Você gosta do whey, né? cara? Whey é bom, né? É bom. Whey é o whey em inglês, né? Whey. Whey, é. É o mineiro, né? É o mineiro Sabe- falando, né? O sabe- mineiro. Whey. Sabe uma coisa que, aproveitando aqui o gancho da Fernanda, obrigado pela mensagem, a banana, eu acho que ela é a fruta que mais combina ali no geral, Com sabe? tudo, né? Porque você já comeu a farofa de banana? Farofa de Maravilhosa, banana. banana o, pessoal, terra. o pessoal critica muito quando tem maçã, abacaxi, mas a banana ela é quase que 100%, né? Todo mundo gosta. E no Isso é alguém. fundi, então? E no fundi? então. É bom, né? A banana no fundi é uma delícia. Eu acho que a banana é a fruta mais democrática que existe, né? Essa palavra eu não tava conseguindo pegar no meu HD, Olha aí, porque ó. ela tá servindo tanto no doce, Isso. como Quanto se no adequa ao salgado. Nossa, Exatamente. quando ela mistura o salgado assim, né? Aquela coisa a doce com salgado. Ah, é bom. Aquele agridoce, não é? Agridoce, né? Muito bom. Cara, que bom. E o tal do Banoff? E aí aquele cara, lembra uma vez a gente Lembra foi o fazer Banoff um que veio news aqui? truck? Qual que A gente foi? foi fazer um news truck, acho que foi lá em Dayatuba, aí tinha aquela máquina de Nossa! Banoff que eu amassei. acho que Amassou, você tomou 2 150 café de Banoff. Café de Banoff. Delícia, hein? Aí tá, mas aí tá aí uma dúvida, né, Fábio Chabe? Você já tomou um suco de banana? Suco de banana é difícil, né? Na verdade é vitamina, né? Não, Com mas leite, o suco, exatamente. banana com água. Ah, Não tá dá, bom. banana com água não dá. Você já tentou? Já, Zé? Fica você? estranho, hein? Não sei, eu nunca tentei. também Fica a não. dúvida. Eu Suco sou de da banana. Acho que nem tem vitamina. como. Ah, não, como tem, É né? impossível fazer um suco de banana, não tem como. Não, por que não? Vamos tentar hoje à Vamos noite, cada tentar um bater faz com a sua água? casa. Vamos tentar bater com Traz a água. resposta. Você já hoje. tomou suco de banana, ouvinte? Não é vitamina. Vitamina é com suco Deus. de banana. Vitamina é uma coisa. Boa, O isso. suco é outra coisa. Aliás, em Dayatuba também tem a bananinha frita, lembra que a gente comeu ali? Nossa. Eu não sei como é que chama aquela praça principal. Quem é de Indaiatuba? O delícia. Cabelo foi embora, abandonou o barco aqui. Mas ali Gostoso. na praça de Indaiatuba, no centro, Sim. perto do terminal que tem ar-condicionado, ali, eu esqueci, eu não sei o nome da praça. Tem um estabelecimento comercial, Nossa. mas que serve uma banana frita. Que delícia. O Eliel, o dia que foi lá, ele chegou a comer a estufa. Ah, ele gosta de banana, né? Adora, mas é uma bananinha frita, não é bananinha gosta. frita, né? Delícia. Empanada? É. Nossa, é coisa de Ah, louco. É muito bom. A banana é tão bom que até um corte da carne, a bananinha, atrás da costela do bovino. é uma Nossa, delícia, boa também. Bananinha. É verdade. E não é só na água, não, que não dá certo banana, hein, Zé? Caipirinha também de banana não dá pra. Ah, nunca não. ouvi- Isso aí é um nunca ouvi absurdo. falar, velho. É, não, não, isso é um absurdo. caipirinha. Caipirinha, limão, pinga, né? Açúcar e Não, gelo. mas tem de morango, tem de Ah, abacaxi. isso aí não é Aliás, caipirinha, bebida isso é alcoólica caipi- envolvendo você que gosta, ô José, Você que é do métier. Você que é do... Bebida alcoólica Do de banana. balacobaco. De banana, licor, tem pinga de Licor, banana, né? Licor de banana. Agora, caipirinha de morango, isso aí é caipifruta, isso aí já é outro departamento. Uma coisa é uma coisa. É outra coisa, é outra coisa. E o seu final de semana foi leve, você deu uma chutada no balde, porque tem um rapaz aqui do grupo, Nossa, que aliás faz aqui o programa, que olha, ontem no jogo, Os caras achou que ele tava suava, mas suava rápido, sabe? Evaporava rapidinho. Parecia uma sauna. Meu brinco de ouro. Deus do céu, velho. Desesperador. Deu uma chutada boa, assim. O Guimarães é bugrino e a esposa dele, a qual ele tá chamando aqui de boneca, é Ponte Pretana. Ah, que legal. E ele acha que os dois vão subir. E hoje eles completam 46 que anos legal, de cara. casado. Parabéns. E troca ideia ainda. Troca ideia. Troca ideia. Aí, Fábio Chaves, você que é Conversa. partidário aí, 46, dá pra Eu encarar? deixo pros meus pais aqui, pros 52, deixa com eles. Você já pegou essa cena, Chaves? Você velhinho ao lado. 46 anos. Não dá nem 45. tempo mais, Lupi. Não dá mais tempo. Não, dá sim, pô. Pô, hoje... Tá com quantos anos? 96 anos. Ué,
Eu tô com 25, velho. 25 de Parmeira, né? Ah, verdade. Eu vejo o Fábio 43. Scheibe de smoking entrando na igreja, cara. Eu consigo visualizar essa cena. Nossa, que desespero. 46 anos. Imagina a festa de casamento. Imagina a festa, hein? Você vai ser o animador da festa. Né? Eu vou ser o pajem. Eu vou entrar com as alianças. Ai, meu Deus. Ó, quem tá mandando mensagem pra gente aqui, ao final do telefone 0197, é o Emerson. Buenas, os dois vão subir pra Série B. Mais 2 derbys garantidos em 2026. Urgente, Boa. Tem mensagem de áudio aqui chegando. Ainda. O Sérgio Marangoni, palmeirense feliz da vida. Os dois sobem facilmente. Abraço. Boa tarde, Arena. Ontem tivemos no Majestoso a final da Série Prata do Municipal de Campinas. Eu sou goleiro do Vila Renascença. Boa. Agradecer todo o time, parabenizar o Dixit, campeão, e a organização que foi muito legal. Parabéns. Futebol raiz respira, né? O Everton de Campinas. Parabéns, então, pro Vila Renascença, que ficou com o vice, né? Porque o Dixit foi o campeão. E quem mandou a mensagem pra gente foi o... Deixa eu ver aqui o nome dele. Goleirão. O Everton de Campinas, goleiro do Vila Renascença. Cara, o futebol amador, ele é legal, né? Nossa. Ele é legal. Você disse aí uma frase, ele disse, né, que o futebol respira. Futebol raiz respira. O futebol raiz. Eu recebi um vídeo, acho que o Fábio Scheibe deve ter visto isso também. Um menino jogando futebol, escolinha de futebol, né? Torneios de crianças, adolescentes. Ele já tinha tomado o cartão amarelo, já tava amarelado, e aí ele subiu na bola, num dança, ele subiu na bola igual o Memphis Depay, levou o outro amarelo e foi expulso. Aí. Pô, é brincadeira. Essa nova cultura, modernidade, futebol, Subiu que na visa só o bola. físico. Mas aí tem um detalhe. Que são 4h27. O detalhe é o seguinte: se isso acontece com o Memphis Depay subindo na bola, e aí começa tudo, ele foi desrespeitoso com o Palmeiras. pelo amor de Deus, Carlão. Ele foi... Aí quando acontece na base, que é legal, porque ali o menino tá colocando ali, aí fala, cara, assim, então... É uma coisa que a gente precisa aceitar também quando jogar contra. É polêmico, mas é polêmico. mas se eu tô jogando contra um futebolzinho interclasses, que nós adorávamos um interclasse, o cara da quinta série faz Jogos isso escolares, contra... né? Nossa, Não, mas o levanto juiz ele. não precisa intervir, basta você dar um carrinho por trás. Nossa, um Belo tornozelo, exemplo, né? eu né, levanto Carlão? ele. Belo exemplo. Eu levanto. Eu quero ver se tem peladeiro Carlão de jogando. Freitas, Não, mas é que tá. eu quero ver Carlão se vai tem lançar peladeiro. curso. Não. Eu Mas quero quem ver põe ele pra fora é você, Carlão. Preste Futebol. atenção, mas meus peraí. amigos Como de se arena. tornar um ogro. Eu quero ver se tem, eu quero ver se tem algum peladeiro aqui, ouvinte, e fala se o adversário dele faz isso na frente quem dele. põe ele pra fora é você com a sua butinada, não o juiz dando amarelo. Mano. Ah, sim, eu Não, ponho pra fora. entendeu? Se eu tô jogando quinta contra a sexta série... Aí você põe pra fora. Rua de baixo contra a rua de cima, rapaz. Do pescoço pra baixo é canela. Nossa senhora, é que vem pisar em cima da Você bola. passa, sua perna Só fica. que o senhor disse lá atrás que Memphis Depay foi desrespeitoso com o Palmeiras. Você disse isso, isso é Carlão? desnecessário, não precisa fazer Ele, o isso. Fábio Scheibe Carlão, e o vai Elias. mal, né, seu Carlão? Foi mal nessa, Carlão. Mas, por exemplo, o porquê que ele vai subir na... Qual que é a necessidade dele subir? Ele, A não o ser Fábio fazer graça Scheibe, pra torcida. o William Cabelo, Provocar. o Guarizo e o Eliel. Então, você defenderia. Mas por que ele você fez defende isso? o Paulo Nunes ter batido no Dilson Capetinho, então, Não. com a embaixadinha. Não. E o Edmundo com a bundinha em cima do Gonçalves. Então, e por aí, que vai Edmundo fazer? com a Qual que é a bunda? necessidade O disso? futebol é a brincadeira. Futebol bom é Djalminha dando carretel pra fazer o gol, não pra fazer. Carlão, por favor. É por conta de pensamentos como o Concordo seu com você, que o Lu. futebol brasileiro, a cada dia que passa, toma um 7-1 diferente. É por causa disso. por causa disso. Você defende chuteira colorida, é isso? Brasil e Argentina na Copa, Você veio... defende cabeleira de Davi Luiz e camisa pra fora. Deixa eu... Vocês não estão me deixando Isso é um falar. absurdo. Deixa eu, por exemplo, pega um jogador da Argentina, aí, o que eu adoro, Enzo Fernandes. Enzo Fernandes. Deixa Enzo Primo Fernandes. de Enzo Uriani. Hoje, infelizmente, a gente não tem mais zagueiro, né? Mas deixa o Enzo Fernandes subir na bola, enfrentando um Felipe Melo, por Não, exemplo. aí o que ia beleza, aí acontecer? pode dar, mas não vai tomar amarelo. Aí pode dar. Aí pode dar. Em breve, O problema é o juiz. melhores É o juiz. livrarias, Ah, sim, isso você não é do já juiz. pode Não, comprar isso não é do o árbitro. livro através da internet. Como se tornar um ogro. Não. Assinado por Carlão Pô, de vem fazer Freitas. gracinha. Repórter CBN, a gente vai volta para já. onde desse jeito? Educação Péssima. Repórter CBN. Segunda-feira, 22 de setembro de 2025.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que há necessidade de ajustes no arcabouço fiscal. Segundo ele, a regra que limita o crescimento dos gastos públicos funciona, mas é preciso discutir algumas mudanças com o Congresso Nacional. Haddad também disse que os parlamentares e o Poder Judiciário influenciam a área por meio de decisões que ampliam despesas ou aprovações de maiores espaços para emendas. As declarações foram dadas durante um evento de uma instituição financeira em São Paulo. O relator da PEC da blindagem na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Alessandro Vieira, confirmou que vai defender a rejeição da proposta. Segundo ele, o projeto é inoportuno, equivocado e não tem validade constitucional. A expectativa do senador é de que a discussão seja encerrada no colegiado e não chegue no plenário da Casa. As declarações foram dadas em entrevista à Globo News. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a lei do Estado de São Paulo que exigia a autorização das prefeituras para a realização de transporte de moto por aplicativo. A medida atende a um pedido da Confederação Nacional de Serviços, que apontou invasão de competência da União. A decisão é liminar e ainda será analisada pelo plenário do STF. Autoridades da Palestina inauguraram uma embaixada em Londres. A cerimônia ocorreu um dia após o governo britânico reconhecer o Estado palestino. A decisão amplia a pressão internacional por uma solução de 2 estados como caminho para o fim da guerra na faixa de Gaza. No horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. São 4h33, ele tá feliz da vida, ele tá contente, tá com um sorriso no rosto, porque depois de 40 anos o Santos voltou a vencer uma partida pelo Campeonato Brasileiro, venceu o Sub-12 do São Paulo ontem, lá na vila mais charmosa do Brasil. Mário Quintino! Você tá bom, Mário? O Santista não tem nada a ver de ser o Sub-12, Lupe. Sub-12. Eu não pedi pra escalar. Eu só dei uma informação, Mário. Mas mordeu, né? Mordeu, né? Não, Sub-12 não, Sub-15. É. Agora eu me senti o Scheibe mordendo, viu? Agora ficou bravo comigo. Todo saidinho hoje, graças Voivoda, né? Boa tarde pra vocês, amigos, pra todo mundo que nos acompanha. Tô feliz. Boa. Ô, Mário, quais informações do trânsito desta tarde de segunda-feira chuvosa nas estradas da região? Exatamente, Lupe. Inclusive, a gente teve várias ocorrências ao longo do dia e a gente traz atualização, inclusive, de uma delas que acabou de ser encerrada na rodovia Professor Zeferino Vaz. Teve ali uma ocorrência envolvendo um carro na altura do trevo de Barão Geraldo, à altura do quilômetro 114, inclusive tinha um bloqueio para quem saía da Dom Pedro e acessava ali a Zeferino para seguir em direção de Paulínia. A informação, então, que chega da Rota das Bandeiras é que a pista foi liberada há cerca aí de 5 minutos. Nosso ouvinte já consegue passar por ali, mas ainda tem lentidão. Então, atenção, tanto você que sai da Dom Pedro, acessa Zeferino para seguir em direção de Paulínia, quanto para você que vai acessar também o distrito de Barão Geraldo, acaba tendo impacto no trânsito também para quem vai acessar Albino José Barbosa de Oliveira. Na Zeferino, para quem vem em direção de Campinas, também com movimentação intensa já no acesso para o trevo de Barão Geraldo. Na rodovia Dom Pedro, a movimentação é maior para acessar a rodovia Anhanguera, principalmente a partir do trevo dos Amarais, à altura do quilômetro 141. A gente está acompanhando também, Lupe, uma interdição que acontece no acesso da rodovia Anhanguera para John Boy Dunlop aqui em Campinas, inclusive ainda com lentidão na marginal sentido capital paulista, por conta de um alagamento que aconteceu ali no trecho. Por isso, atenção, você que passa ali pela rodovia Anhanguera, para acessar John Boy Dunlop, dá para fazer o retorno mais à frente, à altura do quilômetro 94, ou se você vai em direção de São Paulo, prefira seguir já pela pista expressa, que tem melhores condições lá pela região. Lupe.
Obrigado, Mário. Vamos ficar atento então a essas informações do trânsito. Você volta aqui na programação da CBN, no ponto final, para atualizar aí todas essas situações por conta aí da chuva e desses estragos que a chuva vem causando na cidade de Campinas e em toda a região. O Mário volta na programação da CBN 4h36. Quando o assunto é qualidade e segurança, escolha Monroe Amortecedores. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. 4h37, o ouvinte manda mensagem de áudio e claro que a gente coloca no ar. O ouvinte tem voz aqui no Arena. Com certeza. Vai. Boa tarde, galera. Boa tarde. Demar, Valinhos. Ô, Demar. Quando saiu o INCA, a segunda fase da Série C, vocês estavam questionando, a imprensa de Campinas estava questionando a possibilidade dos dois caírem no mesmo grupo. Os dois caíram no mesmo grupo. Então, assim, para não tomar uma partida, vocês falavam que era ruim, que não sei o que tem, que um dos dois podia não classificar. Independente de estar no mesmo grupo ou não, os dois podem ou não classificar, ou só classificar um. No caso, vão ser os dois. Queria a opinião da imprensa de Campinas a respeito disso daí. Os dois vão subir? Foi mal, né, seu Carlão? É, mas assim, pegar a opinião da imprensa toda de Campinas agora é 4h38, até às 5 não vai dar pra... Talvez não dê. Talvez vai ficar difícil. Tem gente mais prolixa aí que demora uns 40 minutos pra falar boa noite. Então vamos fazer o seguinte, vamos com mais um áudio. Ô, Lupe, aqui é o Carlão do Miriam. Eu também tô fazendo 44 anos de casado. Agora, começo do ano que vem agora, 44 anos. Minha esposa também é bugrina. Bugrina roxa. Mas a gente se respeita, que ninguém tira sarro de ninguém. Boa. Eu só mando meus recadinhos na rádio aí, que de vez em quando ela escuta aí. Igual eu mandei um agora há pouco aí. Que falando assim, tomara que o time lá de baixo suba. Vai estragar a semana. Que é 6 pontos garantidos. Aí depois o cara se complica sozinho, aí a culpa é nossa. Corajosão. Corajosão. Valentão. Vai comemorar, vai ter que esperar agora 45, porque 44 não vai ter. Não vai ter festinha. Vamos com mais um. Boa tarde, galera da CBN, Antônio Wilson aqui do Nova Europa. Mais ponte pretano que o Zé Neve e mais ponte pretano que o Carlão. Que isso? Olha, eu acho que sobe os dois. Vai subir os dois e o Guarani vai jogar pelo empate com a ponte para classificar. Pode ter certeza. Não sei, eu acho que já chega os dois já com acesso garantido, viu, no derby. E esse cenário... Vou brigar pra fazer a final, né? Esse cenário seria legal, os dois já com acesso garantido e aí fazendo esse derby para ir à decisão. Porque se, de repente, a ponte, como está melhor, né, na pontuação, ela já com acesso garantido e o Guarani precisando pontuar no derby, pode, né, atrapalhar. Eu estava conversando com o Berenguel sobre isso, essa situação. Se a ponte ganha do Náutico, vai a 12, ela tem como ser alcançada? Não. Nem alcançada, Lupe? Ela tem até... Pelo Guarani. Não, mas aí o Guarani não tem o número de vitórias depois, né? Mesmo se... O Guarani pode ir a 15, né? O Guarani vencendo... vencendo... Não, mas o Náutico não pega ela, a gente tá falando de acesso, né? De acesso, ela garantiu. Com 12 é garantido. Com 12 é garantido. Aí, independentemente de final, ela com 12 pontos ela tá dentro. Tá bom. Se na primeira ou na segunda colocação... Mas acho que pro Guarani chegar no derby
como o jogo é no campo da Ponte, chegar no derby com a situação de acesso garantida, e acho que aí, logicamente, a Ponte também vai estar, é melhor, porque aí os dois com o mesmo interesse na competição, no aí jogo. Aí vira uma semifinal sem ter semifinal. Isso, vira uma semifinal. Agora, a Ponte já conquistada, já com acesso conquistado, e não sei, consequentemente a vaga na final também já carimbada, e o Guarani precisando, eu acho que pro Guarani não complica demais, o Guarani pode ir lá e ganhar como já ganhou várias vezes, mas eu falo assim, é um cenário um pouco mais ruim pro Guarani. Mas você acha que Ponte e Guarani estão preocupados com o título? Não, o acesso em primeiro lugar, eu acho, de verdade, a torcida, o Fábio Schreiber, não sei o que você acha, mas assim, como Ponte Pretano declarado que sou, posso falar, eu acho que assim, subiu, cara. Mas com o acesso conquistado, o título é legal, né? Eu não ligo pra isso não, cara, eu quero só subir, sair desse inferno. Pro Guarani seria a oportunidade de conquistar os 3 principais campeonatos nacionais das 3 primeiras divisões, né? Série A, Série B e Série C. Pra Ponte seria o primeiro título nacional também da história da Ponte Preta. Também seria muito legal pros dois. Série C, eu acho igual os caras falavam, né? A pantufa, né? Em casa ela é bonitinha, mas dá uma vergonha. Dá uma vergonha você na hora, né? É título, né? Mas vai puxar Série C. É que você é palmeirense, né, amigo? Você comemora a Libertadores. Mas Série A, a gente sabe que Série A, infelizmente, a gente sabe que é difícil para os times daqui, né? Não, eu acho, é claro que lá em Bebedouro a gente comemora o torneio regional da Laranja. Torneio da Laranja. É claro que o título ele é importante, mas em primeiro lugar o acesso. Deus me livre, essa Série C aí ninguém merece. Aí em conquistando o acesso, logicamente que o título é importante para esta marca do Guarani, que seria legal, para a Ponte um título também, mas é aquele título que, com todo respeito ao título da Série C, não é do tamanho da Ponte, igual da Série A2. Que nem você jogar... o título da Série A2 foi celebrado, lógico que foi. A Série A2 da Série C não vai ser. A Série A2 até tá. A Série C é mais importante que a Série C. Título nacional. É igual você jogar pesca lá na festa junina e comemorar que você ganhou o passo de dente. Aí vem a moça que tá na barraca, fala, aê! Ganhou a pasta! Pega a pasta lá, que legal! Ela ganhou o sabonete. Aí você fala assim, mas eu tudo queria, isso, eu queria aquele pano de prata. E ganhou a pasta! Ganhou o Lux Luxo. Tá bom. Aí você sai andando com aquela pasta no meio da quermesse, aí todo mundo olha assim, não, ganhei a pesca. Não é um título que vai não é esse título que vai matar a fome de você mostrando que você ganhou. Você não vai postar no Stories que você ganhou. Olha, ganhei a pasta dele. Mas no final do ano, pelo menos, tá garantido uma baladinha no Rio de Janeiro, né? Tem a baladinha. Não, sempre tem algo positivo, mas que é duro, né? É duro. Tem uns gols que você guarda pra você, né? Sabe? E aí vem o presidente e vai falar assim, fomos campeões da 2 e da Série C. Presidente, faça-me um favor, velho. Tem que subir, velho. Pelo amor de Deus. Ó, o Gramari pergunta se é verdade. A Ponte divulgou, já tem 4.000 ingressos vendidos de forma antecipada, hein? Pro jogo contra o Náutico no sábado. Legal. E ele tá falando que a confiança do Carlão assusta. Sai zica. Gramari foi quem mandou mensagem pra gente. Os caras, sabe o que é? Os caras querem porque quer que eu fale que já subiu, não sei o quê. Cara, eu prefiro assinar, muita calma. Chips de banana com canela com salsa ou cebola, ó. Bom, isso é bom também. Chip de banana é bom. Fala, Lupe, aqui é o Cícero na escuta, beleza? Tá na escuta, Cícero? Quer ver? Ô, Lupe, me tira uma dúvida. Classificam 4 para a Série B do Brasileiro? Como é que funciona isso aí? É um de cada grupo? Ô, Cícero, os 2 melhores de cada grupo sobem pra Série B. Pronto. E aí o campeão de cada grupo disputa a final. É isso. É jogo de ida e volta, né? A final é ida e volta. Caipirinha de banana tem sim. Quem mandou mensagem pra gente aqui foi o Bruno Pacchioni. Valeu, Brunão. Caipirinha de banana, cara. Não. Caipirinha é limão, pinga, gelo. Laranja, banana e abacaxi. Pinga, tem que ser com cachaça. Pinga, né? Manda um abraço pro Carlos. Quem Ele é paranista. Ô, Carlos. Caraca, paranista. Igual seu amigo lá do stand-up. Igual o Serginho na cena. Deixa eu ver aqui. Tem comentarista aí que no final de semana
suou mais que porco no rolete. Quem será? Bugrão e Ponte sobem, Quem contrariando que é? alguns. É o Jonas de Jesus Bugrino, mais feliz do que beija-flor na primavera. Jonas, eu não conheço o Jonas. Ô, Jonas, o negócio foi o seguinte, cara. Sábado eu fui num estabelecimento em Campinas, Não muito precisa explicar conhecido. não, Carlão. Apenas aproveite a vida. Mas, é isso aí, Charles. Cara, Então, aí que tá. Ele aproveitou tanto a vida dele que na cabine do brinco, quando ele tava... Pô, o Lupe achou que eu tava morrendo. Ele falou, você tá suando. bem, cara? Tô louco, bicho. Eu tava suando, parecia tampa de marmita. Tampa de marmita. E pior que ela evaporava rapidinho, sabe? Suave e já sumia. Sumia. Aquele cheiro de ar. Sábado, cheiro de... o pé no acelerador. Aquele cheiro de... Lupe, boa tarde. Você estava lá no brinco ontem e deve ter visto o lance do Takahashi e como ele movimenta e preocupa a zaga do time adversário. Por que ele não tem mais chances no time principal? Não está na hora de vê-lo mais como uma boa opção técnica do que como um japonês simpático? Cara, o Takahashi, ele tem. Eu prefiro. Eu tenho uma. Ainda, estilo Glória Pires, não tenho uma opinião formada. Eu acho que ele tem o drible, a qualidade técnica é inegável que ele tem, né? É rápido. 1 contra 1, é rápido. Quando ele entra no final do jogo, ele realmente acende a torcida e isso é importante, principalmente quando o jogo tá difícil. O brinco de ouro vem abaixo com a entrada do Takahashi. Mas eu ainda prefiro esperar com relação a uma titularidade, a um jogador realmente em que você pode confiar. Ele é uma fofura, né? Gente boa. Guarani, meu time. Bom, Guarani, meu time. Guarani, meu time. Ele é simpático, ele é o rei dos stories e tal, mas eu prefiro... Eu tenho um trauma... Você sabe de quem eu tenho trauma? De Segovinha, lembra de Segovinha? Que virou um negócio no Botafogo. Mas o Takahashi, ele tem coisas boas, ele dá bons sinais, mas eu acho que ainda titular... Eu prefiro esperar um pouquinho. Quando ele entra em campo, eu falo, meu Deus, começou o sub-12? Quem que é essa criança que entrou no gramado aí? Mas ontem ele deu uma... Ontem ele aprontou um salseiro. A qualidade técnica dele é inegável. Ele é bom jogador, cara. Ele é bom jogador, sim. Ninguém percebeu. Ele é o Tsunoda lá da Red Bull, lá da Fórmula 1, ninguém viu ainda. Só que o futebol hoje é muita imposição, muita força, né? Eu não sei começar jogando se já é o momento, mas ele tem ajudado. O Dorival falou aqui que o título vale muito por causa da verba que o campeão recebe. Dorival do Jardim das Oliveiras. Mas qual que é essa verba aí? Não, com relação à parte... O título, ele é importante, mas é um título que não tem um significado tão... O cara do Guarani não vai falar, pô, eu sou campeão da Série C, ele não vai abordar falar a estrelinha na camisa, não vai, né? Como é que chama? Marcos Soligo tá falando que o programa está sensacional hoje. Ai, que bom. Ô Zé. Oi, amigo. Aí essa hora a chefia não ouve, né? Só ouve quando tem um samba. Só ouve quando vem o sem tempo aqui. Aliás, hein? Ô, Chaibe, você sabe quantos milhões que o campeão da Série C recebe? Eu ia perguntar isso. Eu vou procurar justamente isso, mas antes de falar sobre isso, Lupi, é legal falar também que tá rolando o prêmio Bola de Ouro da France eu não quero Football, falar sobre isso não, Fábio Chaibe, na boa. Mas a grande eu não polêmica, quero falar não. A grande polêmica é se o Vini Júnior vai assumir um relacionamento com a Virgínia, que aliás virou rainha de bateria da Grande Rio, né? Que samba no pé, hein? Substituindo Paola Oliveira. Meu Deus. Olha, nasceu pra isso, né? Parece que ela tava pronta e preparada pra esse grande Eu momento. assisti, a minha cara ia derretendo igual as bases que ela vende. Fala, Jair. Justamente o Vini Júnior, o grande protagonista aí, que no ano passado ele ficou como vice-campeão, né, no segundo lugar. Dessa vez, esse ano, ele caiu para 16º lugar. A imprensa europeia está cutucando bastante ele aqui, justamente por isso que ano passado ele ficou inconformado, né, de não ter ganho. Dessa vez ele caiu bastante. O principal brasileiro no top 10 é o Rafinha, e o Dembélé deve ser coroado como bola de ouro da France Football daqui a pouquinho. Boa. Mas ele não fez realmente uma boa temporada. Não foi, né? Pra ser melhor do mundo, não fez, né? Quem foi campeão? Foi o PSG, né? PSG. O Dembélé vai... Jogou muito, né, velho? E o menino ia mal, hein? Esse Ele ia bem, mas agora ele ia mal, né? Ele foi eleito como o craque jovem, viu, Carlão? Mas já dá pra ser o craque de verdade, né? É o jovem aprendiz, né? Ele recebeu lá o... Ele é muito fera. Ele foi o melhor estagiário, então, no caso, né? Se ele não se perder no meio do caminho, ele vai reinar aí. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente fala do Campeonato Brasileiro. Qual resultado mais te surpreendeu? A vitória do Santos? A vitória, pra mim, foi a vitória do Santos. A do Sport em cima do Corinthians, meu Deus. Você acha mesmo? Essa me surpreendeu. Eu achei o empate do Vasco. O Sport é um saco de pancada, né, velho? Eu acho que eu fiquei mais surpreso, sabe com o quê? Com a vitória do Santos, cara.
Santos tomou um São Paulo foi com o sufoquinho ali, cascudão mas lá, né, tomou um sufoquinho ali no final do jogo, hein? Sofreu. E o Gabriel Brazão, hein? Quase teve outro BO. Quase. Teve um choque ali com o Ferreirinha, né? Quase teve um problema de cabeça, ele que já precisou ser substituído contra o Galo. Contra o Atlético. Falando em Galo. Falando em Galo, ele teve um galo no Galo, hein? E o Palmeiras voando que nem avião da Leila. O Palmeiras é o novo campeão da Libertadores, a gente volta já. Arena CBN. Oferecimento Cortag, 30 anos. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Olá para você que acompanha a CBN pelo YouTube, eu sou a Aline Albuquerque, repórter da CBN Campinas, e a gente está sempre circulando pelas ruas de Campinas e da região para trazer as principais notícias do dia, da semana, para você ficar, claro, muito bem informado. Notícia policial, econômica e muito mais você confere também no 99.1 FM, no nosso portal CBN Campinas e também, claro, nas redes sociais. Fica ligado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. Mais uma notícia excelente para o vôlei Renata. O time Sub-21 conquistou o título brasileiro Interclubes ontem no Rio de Janeiro. Venceu o Praia Clube por 3-2 e de virada na decisão. Campinas também eliminou o Flamengo na semifinal. Foi a terceira vez em 4 anos que o vôlei Renata sobe no pódio do torneio. Destaque para alguns atletas, por exemplo, o Ian, ele que tem 2,10 metros e entrou para a seleção do torneio, além dos ponteiros Thiago Vacari e também Alvini. Parabéns aos meninos do vôlei Renata Sub-21 pela conquista do título brasileiro que aconteceu ontem, lá em Saquarema, Rio de Janeiro. Olá pessoal, eu sou o Kevin Camada e quero fazer um convite muito especial para todos vocês. Todos os dias, nos 99,1 do seu rádio, você fica bem informado com os principais assuntos de Campinas e região na programação da CBN Campinas. Reportagem ao vivo, matérias especiais, tudo o que você precisa saber para ficar bem informado. A gente espera por vocês nos 99,1. Olá, internauta que nos acompanha aqui no YouTube da CBN Campinas. Quero te convidar para acompanhar de segunda a sexta-feira, das 2 às 4 da tarde, o Estúdio CBN. Tem reportagem, tem prestação de serviços, tem entrevista e muito mais em 99,1 FM, aqui no YouTube da CBN Campinas e também nas redes sociais. Dos 30 anos de Toy Story. Arena CBN. Quatro e 53, estamos de volta. O torcedor falou sobre essa questão de título, de Série C, ser importante, né? Vamos ouvir o que o torcedor disse. Senhores, boa tarde. Boa tarde. Nessa tarde chuvosa, André Ricardo vos fala. Sou ponte pretano. Seria sim importante o título da Série C, ainda mais se tiver essa semifinal entre Ponte Preta e Guarani na última rodada, esse derby, e ganhar em cima do Guarani a semi, vai ser maravilhoso um título da Série C, vai ser maravilhoso. Ponte Preta! Olha, se na outra chave o Guarani estivesse, se a final fosse um derby campineiro, aí seria esse sabor diferente. É claro assim, gente, é importante você ser campeão. Série D, Copa Paulista, você for o melhor daquele campeonato que você disputou. É legal.
Claro que é legal esse contexto, o Guarani tirando a Ponte tirando o Guarani, não interessa. Um título aqui para Campinas. É claro que é legal, você foi o melhor da Série C, tem que ser considerável. Agora, não é um título que vai saciar, por exemplo, a sede do Ponte Pretano de conquistas, não vai saciar. Não vai saciar, ela vai permanecer ainda, aí precisa de um título mesmo para coroar, né? Assim, a Ponte é campeã. Não vai saciar a sede. E pro Bugrino, claro, tem essa marca de ganhar uma Série A, uma Série B e fechar com uma Série C. É claro que é importante, é claro que é legal. Agora, aí vai chegar amanhã na discussão no Botequim, eu sou campeão da Série C. Não, vai valer muito mais uma eliminação. O Guarani tirou a Ponte, isso conta. A Ponte tirou o Guarani, isso conta. Agora, falar que, vai acordar na segunda-feira ou na terça, depois de comemorar o título, super orgulhoso e tal. Não sei, não vejo assim. Não vai matar a fome de títulos. Vamos perguntar pro homem ali. Entendeu, Eliel Almeida? Entendeu? Você ouviu a minha explanação? O título da Série C, ele tem validade? É importante? É a sua opinião? Você comemora? Coloca a bandeira no mar, sai pela rua de carro balançando a bandeira? Dependendo do time, sim. Tá bom. Ele falou, não falou nada também, né? Não, que nem eu entendo. Então, por isso que eu falo, a Ponte, ela nunca foi campeã, ela nunca teve um título do tamanho dela. Um título relevante, que eu digo. Campeonato Paulista, um Brasileirão, uma Série B, eu acho que também pode entrar nesse contexto. Opa! Ok. Não, até uma Série agora, por exemplo, a Série C, como eu disse, o título é importante, você foi o melhor. Por exemplo, a gente vai jogar um campeonato aqui, a gente vai jogar um campeonato de truco. É claro que eu quero ser campeão. Eu quero ganhar, eu quero ganhar. Mas, não vai saciar a sede do torcedor ponte pretano de títulos, eu entendi o que o Carlão quer dizer. A mesma coisa de ser campeão paulista do interior, não é nada. Isso, é legal, comemora, é um trabalho coroado, é legal. Mas tem um detalhe, por exemplo, o meu time, que é o Sertãozinho, se vangloria de ser o maior campeão da Série A3 da história. Sim. Mas é até onde ele pode chegar. Agora eu entendo com o Carlão que a Ponte merece muito mais. Eu também acho. Uma Série B, aí é legal. Tinha um brasileiro de Série B. Uma Série C, você fica com aquela sensação de paulista do interior. É claro que é legal. Isso. Ainda mais nesse contexto de Guarani e Ponte juntos. A chance de um eliminar o outro. Isso é legal, vai entrar pra história. Eu acho que se fosse Ponte e Guarani na final, valendo aí teria Aí teria mais relevância. Não, teria mais relevância, mas não seria uma coisa que o Ponte Pretano vai falar, ganhamos um título de relevância. Não, ganhamos um título em cima do Guarani. Pronto. Ele vai falar que ele ganhou do Guarani, mas ele não vai falar que foi campeão. Exatamente. Ele vai falar, ganhamos um derby diferente. Eu quero colocar uma pimentinha nessa brincadeira. E se o torcedor do Guarani, numa final contra a Ponte, Guarani campeão da Série A, campeão da Série C, campeão da Série C, o título da Série C seria maior do que, por exemplo, o título da Série B? Seria. Nesse contexto? Ganhando da Ponte? Nesse contexto. Seria. Então, ganhando da Ponte, lógico. Não, ele não tá falando sobre isso. Sim. Não, campeão da Série C em cima da Ponte. Série C em cima da Ponte. O Guarani conquista A, B e C. O título da Série C não seria mais importante do que o da Série B? Foi que ano? Foi 81. 81? Aí seria. Então. Porque aí briga... Então você tem que concordar que o título da Série C é importante pra Ponte. Em cima do Guarani. É importante pro Guarani. Não, em cima do Guarani, aí muda o contexto, né? Mas não se torna um negócio que você fala, sou campeão. Tal. Eu não sou campeão da Série C, não. O Ortiz falou aqui, jamais. Ô, Bugrinos, vamos ser rebaixados pra Série D e ganhar a Série D, então pra ter o ABCD inteiro, o ABCD inteiro. Pergunta. Para. 4,58. É igual o do Corinthians, mas já tem 2 letrinhas lá já, né? Precisa de mais alguma? Ainda. Não? Se fosse a Série C, aí completa, né? Série A, Série B, Série C. Então, ô Lupe, eu tô falando aqui pra ele, já tem 2 letrinhas lá, precisa de mais alguma? É o seguinte, temos que encerrar, valeu, o Eliel chegou cedo pro programa de amanhã, a gente volta amanhã com a Arena CBN, ótima semana pra todo mundo. Eu vou te falar com quem Tchau! Arena CBN.